Bom dia, que o Senhor Deus Ele te abençoe, Ele te guarde, que o Senhor ilumine a tua caminhada, a tua jornada de fé. Sabemos, queridos, que nos últimos dias o mundo tem entrado em conflitos, em batalhas, em pelejas, em guerras, mas a palavra do Senhor diz que aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. A palavra diz que no final dos tempos o amor de quase todos esfriará. Mas, amados, que possamos avançar, prosseguir, orar uns pelos outros. E a palavra recomenda que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amados, eu quero também agradecer a você que tem me acompanhado nas transmissões, você que tem deixado o seu comentário, o seu like, Deus te abençoe. Nessa manhã, queridos, eu quero falar sobre tenha cuidado com as más influências. Você é cauteloso com as pessoas que se aproximam da sua vida? A palavra de Deus tem um episódio muito interessante sobre alguém que entra na vida de uma pessoa e uma tragédia familiar acontece. Eu quero ler 2 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo de número 1, que diz o seguinte: Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirias? Então lhe disse Amnon: Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: Deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-lhe a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: Vai à casa de teu irmão Amnon e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou e fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a amassadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amnon: Fazer retirar todos da minha presença, e todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: Traz a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhe oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: Vem e deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde eu iria com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos a ela, àquilo que ela lhe dizia. Antes, sendo mais sorte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Queridos, isso é um triste relato de uma família, de um rei, do rei Davi, onde o seu primogênito se apaixona pela sua irmã Tamar, irmã de Absalão, filhos de um mesmo pai, mas de mãe diferente. Diz a Bíblia que Jonadab, sobrinho de Davi, filho de Simeia, irmão de Davi, estava tendo livre acesso, nós entendemos isso, porque ele está dando conselho ao filho do rei, aos palácios. E quero lembrar que Simeia foi um dos 7 filhos de Jessé, a qual o Senhor o rejeitou para ser rei. E Davi trouxe para a sua vida, para dentro da sua casa, para dentro da sua família, alguém rejeitado pelo Senhor. Creio que Jonadab, o seu sobrinho,
estava com inveja, frustrado. Ele é um porta-voz do mal para a vida de um jovem confuso, perturbado, aonde ele poderia ter dado um conselho, dizendo: acaba com isso, é tua irmã. Pelo amor de Deus, primo, volta à consciência, o que é que está vendo com você? Mas ele não confronta. Ele não puxa o seu primo, Aminon, para o bom senso. Pelo contrário, ele investe na ruína do seu primo. E ele dá alguns conselhos que são terríveis. Tenha cuidado com as más companhias. Tenha cuidado com os conselhos que você está ouvindo, porque amanhã isso pode lhe custar muito caro. Haja vista que no Salmo de número 1 diz que felizes são os que não andam no conselho dos ímpios. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira lição que nós podemos extrair desse texto é que você não deve abrir o seu coração para pessoas não confiáveis e ser uma vida de temor e santidade na presença do Senhor. A quem você está confiando o seu coração? A quem você está desabafando as suas dores, as suas agonias, as suas aflições, as suas mágoas, os seus medos, as suas inseguranças? Essa história relata um exemplo clássico e objetivo de alguém que tem ouvidos bons, mas com intenções malignas. Tenha cuidado com as más companhias. Segunda coisa que nós podemos extrair é: essas pessoas sabem acessar o nosso coração com uma voz doce e com aparência de até bem intencionadas. Jonadab acessa o coração do primo e dá um conselho para ele terrível, ardiloso, porque a Bíblia diz que ele era sagaz, semelhante a Satanás. Ele era astuto, Jonadab, igual a Satanás, que conduz, que engana, que faz com que Eva vá pecar. Você tem fechado as brechas espirituais? Você tem sido seletivo com as pessoas que estão à sua volta? Jonadab chega com voz doce, até sensibilizado com a história do primo, mas ele libera um conselho que é um desastre, é um caos. Terceira coisa, quando uma pessoa de má influência acessa a nossa vida, ela vai transferir a sua influência nociva e destruidora para as nossas atitudes. Ele ensina o filho do rei a fingir, a enganar o pai, a dizer a mentira ao seu pai, que era o seu tio Jonadab, o tio de Jonadab, Davi. Jonadab, além de pedir para que o filho primogênito do rei mentisse para o pai, Jonadab ensina ao seu primo a ser mentiroso. Alguém que finge, que engana, que vive debaixo de uma teatralidade. Tenha cuidado com pessoas que te conduzem por caminhos diferentes da verdade, porque amanhã isso pode custar muito caro. Quarta coisa que nós podemos trazer desse texto é: a mentira, o fingimento e o engano são as principais características dessas pessoas, porque elas influenciam com o que elas têm. Do mesmo modo que Jonadab influencia Aminon, seu primo, a fingir-se doente para o tio, para o seu pai, o pai de seu primo Aminon. Ali um laço é armado e a inocente da Tamar, que é a presa, que é a vítima, ela sai com o coração puro, obedecendo a seu pai. Ela faz tudo como o seu irmão primogênito pede, mas a intenção era maligna. Mas alguém semeou tudo isso no coração de Aminon. Sabemos que a decisão foi dele, mas a influência maligna, ela cega. Por isso, Paulo adverte em Coríntios que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E finalmente, a quinta característica, elas trabalham para destruir os nossos relacionamentos com as pessoas que nos amam e também com as pessoas que nós amamos. Jonadab dá um conselho que destrói a harmonia na família de Davi.
Isso interfere no reinado de Davi. Isso faz com que Davi se desestabilize emocionalmente. Tem uma filha estrupada, Absalão odeia seu irmão, com ódio a ponto de querer matá-lo, e faz isso. E depois o próprio Absalão morre, seu pai chora copiosamente pela morte de Absalão. Mas tudo isso, todo esse caos, toda essa desgraça se instalou por causa de uma má companhia, de alguém que teve acesso à vida de Aminon na hora errada, no momento errado, e Aminon confiou seu coração a uma pessoa que não deveria. Eu quero te dizer que a quem você confiou o seu coração, Salomão diz isso, você confiou o seu tesouro, você confiou a coisa mais preciosa da sua vida. Por isso, Salomão escreve em Provérbios: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em último lugar, geralmente essas pessoas nos deixam após arrebentar em muitas áreas da nossa vida, inclusive em algumas, deixando até mesmo a morte. Eles arrebentam a nossa vida, inclusive em áreas da nossa vida, deixando morte, e saem de fininho. Instala o caos na vida das pessoas, não se sentem responsabilizadas por nada, dizem que não tem nada a ver com isso, que não foi assim que eu orientei, o outro entendeu errado. E Davi, Tamar e o próprio Aminon, são vítimas de um conselho maligno. Que nesta manhã o Senhor te abra entendimento, para que você examine as pessoas que estão te cercando. Examine as intenções. Veja se essas pessoas te tratam conforme a palavra do Senhor. Se não são chantagistas, aproveitadoras de um momento de fragilidade seu. Porque amanhã você pode amargar um terrível preço, como Aminon, Tamar, Davi e Absalão amargaram. E Jonadab, o seu pai, saíram ilesos, ficaram vivos, não passaram pela vergonha, pela dor que Davi e a sua casa passaram por causa de um conselho. Que Deus nos livre dessas pessoas, que Deus nos livre de todo mal, no nome de Jesus. Vamos orar, amados. Pai de amor, neste dia, nesta manhã, eu me uno em oração de fé por cada um dos ouvintes da Tua palavra. Senhor, nos livra das más companhias, das pessoas falsas, daqueles que se aproximam de nós, Pai, para nos destruir, para nos arrebentar, para nos trazer, Pai, palavras e conselhos que não estão de conformidade com a Tua palavra, com a Tua verdade, com o Teu querer, com aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida. Pai Santo, Pai de amor, no nome de Jesus, cancela toda aproximação de pessoas que não são Tuas, ó Pai, para a nossa vida. Nos ajuda, Pai, abre o nosso entendimento e que possamos nos desconectar dessas pessoas, ó Pai, sem medo, porque o Teu propósito, a Tua jornada, o Teu caminho é muito melhor. Dirige os nossos passos, nos abençoa, guarda cada ouvinte da Tua palavra, nos livra dos homens sanguinários e cruéis, guarda a nossa saída e nosso retorno, aonde quer que formos. Nos livra, Pai, dos invejosos, das palavras de calúnia, das orações contrárias, ó Pai, das maldições hereditárias. Ó Pai Santo, queremos a Tua vitória, a Tua bênção, o Teu fluir, o Teu agir em nós. Graças te damos pela Tua bondade, pela riqueza do Teu nome em nós. E nos ajuda, Pai, a olharmos para Cristo, que é o Senhor, o Salvador, o Libertador e o Abençoador da Tua igreja. E é no nome dEle, mas para a alegria nossa, que oramos ao Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia maravilhoso. Compartilhe essa live com pessoas e até a nossa próxima transmissão em nome de Jesus.